Nós vamos continuar aqui falando sobre oração. Oração. É tão difícil às vezes, né, queridos, a gente persistir em oração. Nós falamos aqui um pouco já sobre a questão da oração. Nós já falamos aqui sobre a oração e como Deus nos ama e demonstra o seu amor, e como Ele age através da Trindade, como Ele nos ouve através da Trindade, como Ele nos ama através da Trindade. Nós vimos também as características da oração eficaz, nós vimos algumas, né? A oração fundamentada em fé, a oração que nos mostra que temos que ter a confiança na autoridade de Jesus, a confiança no sangue de Jesus, temos que ter ousadia, a confiança no desejo do Pai querer curar, de operar cura ainda hoje. Alguns dizem que Deus já cessou, não há mais milagres. Queridos, nós cremos que Deus ainda age com milagres. Nós cremos que Deus quer operar milagres e Deus quer curar. Então nós devemos orar com confiança, né? E falamos algo muito interessante no texto onde Deus fala, né, daqueles discípulos que tentaram expulsar um demônio de uma pessoa e não conseguiram, e o Senhor fala, vocês não conseguiram por causa da sua pequena fé. E ali fala daquele texto onde fala, se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para lá, e ele vai passar, ele vai andar. Mas na verdade a frase que nós achamos interessante foi aquela que somente Deus pode mover a montanha, mas a fé e a oração move Deus. A minha fé e a minha oração chega ao Senhor e muita coisa pode ser transformada. Quando a gente entende essas coisas, queridos, nós conseguimos entender o poder da oração. E hoje eu quero falar um pouquinho, junto com a minha esposa aqui, e até é interessante que a Ruth esteja aqui do meu lado hoje, porque nós vamos falar um pouco sobre algo muito sério no meio de oração, na questão de oração. Tiago, eu quero que você abra em Tiago capítulo 5, versículo 16. Tiago capítulo 5, 16. A palavra nos diz o seguinte: portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e ore um pelos outros para serem curados. A oração do justo é poderosa e eficaz. Tiago aqui está nos exortando a confessar nossos pecados uns aos outros. É algo que eu fico pensando na nossa vida, como é difícil confessar um pecado para alguém, né? Uhum. Como é difícil você abrir o teu coração para uma pessoa. Porque a gente muitas vezes pensa, como que eu vou abrir algo para alguém se eu não... Eu fico preocupado se ela vai contar para outra pessoa. É muito difícil essa situação, né? Da gente confessar pecados para alguém. Como é algo difícil. E o que fazer nessa hora? Como a gente entende esse texto de Tiago? Como que você tenta entender isso? Olha, confessar realmente é confessar os pecados. Se eu tenho um pecado contra o irmão Ricardo, eu tenho que confessar para ele esse pecado. Né? Se eu tenho alguma coisa contra ele, eu tenho que confessar para ele. E para mais ninguém, para ele. Eu acredito assim. É difícil muitas vezes? Porque a tendência do ser humano, às vezes, é falar para outras pessoas, mas não para a pessoa, né? Mas é importante a gente chegar e confessar o pecado, né? Para a pessoa, a gente se abrir. A gente também tem que tomar cuidado. É com o Ricardo que eu estou tendo problema, né? Vai lá, se abre com ele. Né? Agora, o problema é comigo,
peça uma orientação, eu vejo assim, peça uma orientação com uma pessoa de confiança para te ajudar naquilo que você está errando. Agora, se o problema é com outra pessoa, vá direto naquela outra pessoa. Eu vejo que hoje a nossa realidade, o que nós vivemos, a questão de relacionamento, essa questão está muito ferida. Sim. Em nossa mente. Nós estamos vivendo uma época onde existem muitas pessoas feridas, porque dentro do próprio meio cristão, nós vemos pessoas que se machucaram muito por abrir seu coração para alguém. Talvez você tenha uma experiência nesse sentido, onde você abriu teu coração, onde você confessou coisas que você não tenha confessado para ninguém, mas você se decepcionou amargamente porque essa pessoa, ela abriu para outras pessoas, e além de abrir aquilo que você falou, ela sempre colocou, as pessoas têm a mania disso, né, de sempre colocar um pouquinho a mais, né, na história. Aumentar a história, né? Aumentar, e aí quando você ouve, quando você está sabendo, a pessoa já falou de você coisas que nem foram aquilo que você, nem foi aquilo que você colocou. Eu vejo que o relacionamento hoje é algo importantíssimo, meus amados. Tiago aqui, ele quer nos ensinar a viver relacionamento. E para uma oração fluir, nós precisamos entender a importância do relacionamento. Nós precisamos entender que, através da palavra até de Tiago aqui, nós precisamos ter relacionamentos profundos. Nós temos aprendido, de um tempo para cá, sobre a questão da aliança, né? Nós temos tido lá reuniões com as igrejas aliançadas, lá do Abinério, e ali eles têm falado muito sobre aliança. Nós vamos fazer um curso, inclusive, esse mês agora. Nós vamos fazer um curso, é um curso de 2 anos, para vocês terem uma ideia. Vai falar sobre aliança. São 2 anos aprendendo sobre aliança. As pessoas hoje não entendem a importância da aliança. As pessoas hoje, por qualquer motivo, elas estão saindo dos ministérios. Qualquer coisa, meu tempo aqui acabou, né? Essa é a frase, o jargão. Meu tempo aqui acabou. E na verdade usam até Deus me direcionou. Isso é muito sério. Mas quando a gente entende a questão da aliança, queridos, isso é muito sério. Então, relacionamento com outros é algo importantíssimo dentro da oração. Você fala, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Tem muito a ver. Muitos, eles acreditam em um relacionamento sólido, mas eles estão satisfeitos com a vida de oração fraca. Ou seja, muitos até entendem e priorizam este relacionamento sólido, relacionamentos bons, alianças, mas ele tem uma oração fraca, ele não busca orar, ele não busca ver a importância da oração. Outros, ao contrário disso, vivem relacionamentos sólidos, ou seja, não vivem um relacionamento sólido e crescem em oração. Muitos entendem assim, né? Eu oro, o importante é eu ter meu tempo com Deus, eu oro, eu não quero ter relacionamento social, né? Muitos entendem que o relacionamento social não importa. Quantas pessoas hoje são assim? Aquelas pessoas que só vivem em oração, mas não se preocupam com o relacionamento. E hoje eu vou confrontar você na questão da importância do relacionamento, a importância de viver igreja, a importância de você, junto com o relacionamento, orar. E essa oração vai crescer cada dia mais, você vai se solidificar cada dia mais em oração quando você tem um relacionamento sólido, quando você entende a importância de relacionamentos. Então, vamos entender a importância de você
É você não priorizar somente oração e descartar os relacionamentos, ou vice-versa. E a Bíblia posiciona esses valores. Como? Vida de oração sólida, ela nos levará a ter relacionamentos sólidos. Oração não significa ser antissocial. Ou seja, quando a gente tem uma vida sólida em oração, quando a gente busca orar em Deus, o Espírito Santo vai te confrontar a ter relacionamentos também sólidos. Porque a verdadeira oração nos leva ao amor, amar ao próximo. Eu não sei quanto a vocês, não sei se a Ruth já teve alguma experiência quando a gente ora, mas muitas vezes quando nós estamos orando, vem em nosso coração pessoas. Vem em nosso coração orar por pessoas até que a gente muitas vezes não gostaria de orar. Né? Você, é como se o Espírito Santo estivesse te incomodando. Ore por ela agora. Interceda por ela. Né? Então, a importância de você orar, por exemplo, pelo nosso governo. Talvez você não esteja contente com o nosso governo, mas o Espírito Santo nos incomoda a interceder por cada um que está ali envolvido no governo do Brasil. Governo, não falo governador, tá? Governo eu falo em geral, aqueles que estão à frente ali. Seja prefeito, governador, presidente, deputado, senador, não importa. O Senhor se importa com os relacionamentos. E aí nós entramos numa questão muito importante. A palavra fala que o marido deve honrar sua esposa para que as suas orações não sejam impedidas. Isso é interessante. Homens muitas vezes que estão aí à frente, orando bonito, com eloquência, orando de uma forma que até te emociona. Mas esse homem, em casa, ele não honra a sua esposa. Ele não valoriza a sua esposa. Ele desmerece a sua esposa. E aí eu te pergunto, o que vai acontecer com uma oração de uma pessoa assim? Isso é muito sério. Há uma história, que talvez vocês já tenham ouvido, de uma mulher que um dia chega no culto, dentro do ministério dela, que ela fazia parte com seu marido, que era o pastor da igreja, e ele está lá pregando, de repente ela entra com um monte de coisa, com sacolas, com panela, junto com seus filhos, cada um carregando um bocado de coisa de casa, e o marido assustado para e fala assim: o que você está fazendo, mulher? Por que você trouxe essas coisas para cá? E ela diz o seguinte: eu decidi vir morar aqui na igreja, aqui no salão. Aí ele olhou e falou assim: você está brincando comigo? Você está louca? Não, não estou. Sabe por quê? Porque aqui você é um amor de pessoa. Porque aqui você é um doce. Aqui você me trata bem. Aqui você trata todos muito bem. Mas quando você chega em nosso lar, você se transforma. Você é um homem grosso. Você é estúpido. Você me trata mal. Então eu entendi que o melhor lugar para eu morar com você é aqui, nesse templo. Triste isso, né? É até uma vergonha. Muito, porque Deus, ele confiou a mulher nas mãos do homem para cuidar desde o início, né? Então ele confiou, ele deu a mulher para que o homem a cuidasse e tivesse um relacionamento com ela. Então, eu vejo assim, se a pessoa não tem um bom relacionamento com o seu próximo, com quem está aqui perto, como que vai ter um bom relacionamento com Deus? Fica difícil. Então fica difícil. Então por isso que a gente tem que
se depender de você, você tem que ter realmente paz com todos e ter um bom relacionamento com todos. Exato. Relacionamento começa na sua casa. Relacionamento começa no seu lar, com a sua família. 1 de Pedro 3,7. Veja como é sério isso. Da mesma forma, maridos, vivei com elas a vida do lar, com entendimento, dando honra à mulher como parte mais frágil e herdeira convosco da graça da vida, para que as vossas orações não sejam impedidas. Vê como é séria essa questão do relacionamento, primeiro com a esposa, maridos, e vice-versa, a esposa com o marido também. O relacionamento, queridos, é algo importantíssimo para que as nossas orações cheguem até o nosso Deus. E a começar do nosso lar, a começar do homem que é casado, do homem que é envolvido nos ministérios. Precisamos ter relacionamentos sólidos, como falamos no começo. Acho que mesmo porque essa ligação de marido e mulher tem uma ligação tão forte como o noivo e a noiva, precisando ter um bom relacionamento. Então não é à toa que isso existe, né? Então a gente realmente precisa ter um bom relacionamento, né, com o nosso marido, com a nossa esposa, para termos um bom relacionamento com o Senhor. Exato. O noivo, né, e a noiva. É engraçado, né, que a Bíblia fala do noivo e da noiva. Então veja a importância de um casamento também. À medida que a nossa vida de oração ela amadurece, ela também cresce em honra. Você vai crescer, você vai aprender a honrar. Cada vez que você orar, cada vez que você crescer em oração, você vai crescer em honra. Você vai crescer em honrar as pessoas. Oração a partir de um estilo de vida em retidão. Outra coisa muito importante na sua oração é avaliar a sua vida com retidão. No próprio livro de Tiago, no próprio capítulo 5:16, lá no finalzinho, ele diz: a súplica de um justo é muito eficaz. A pessoa justa desse texto, talvez a gente olha esse texto e a gente fala assim: será que eu sou justo? Será que somos justos? Será que a minha oração não está chegando ao Senhor porque eu não sou justo? Porque ninguém é justo? Todo mundo é pecador? Não é isso que às vezes passa na cabeça? Passa. Falei, então nunca vai chegar a minha oração, nunca vai ser eficaz. Porque se eu for olhar, eu sou justo realmente? Nós somos. A gente tem que entender o que quer dizer este justo. A pessoa justa desse texto é qualquer cristão verdadeiro que se posiciona, ou melhor, que posiciona o seu coração para obedecer. Obedecemos em tudo? Somos retos em tudo? Não. Não somos justos em tudo. E aí, como é que fica? Só por Jesus mesmo, né? Queridos, a súplica de um justo inclui a oração de pessoas imperfeitas. A súplica do justo inclui uma oração de uma pessoa que é fraca. Então, eu quero dizer para você que se sente muitas vezes fraco, imperfeito, eu quero dizer a você o seguinte: nós somos todos falhos, nós somos todos imperfeitos, mas o que você precisa entender é o que você tem procurado fazer para tentar acertar. Você tem lutado para andar em justiça, mesmo em meio às fraquezas? Você tem lutado para ser uma pessoa justa, mesmo que você muitas vezes escorregue, falhe? Porque o que o Senhor quer de nós é isso, é lutar. Deus conhece o meu coração. Deus conhece o tanto que eu tenho desejo de fazer o correto. Mas nesse meio,
eu escorrego, eu falho. E o que o inimigo faz? Você não presta. Para de orar, não adianta que Deus não vai ouvir a tua oração, não é assim? Você deixa para lá porque isso não vai dar resultado. Muito triste isso. Mas, queridos, eu quero dizer para você, o Senhor responde ao seu povo quando esse povo busca, luta por obedecer. Mesmo quando você falha, mas você se arrepende. Busque, não desista. Busque, não desanime, não seja enganado. 1 João capítulo 3, versículo 22. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, pois guardamos seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Olha só, precisamos lutar. Precisamos lutar para seguir os mandamentos. Lutar para seguir aquilo que Deus deixou para nós. Precisamos lutar. Precisamos entender que Deus está olhando a sua vida todos os dias e vendo a sua luta. Entenda uma coisa. Não adianta você orar e não ser obediente. Muitas pessoas tiram tempo de oração. Muitas pessoas ficam horas trancadas em um quarto orando. Amém! Glória a Deus por isso. Mas quando ela sai desse quarto, ela vai para a rua, ela vai para fora, ela começa a cometer vários delitos que desobedecem, que não mostram o amor e a preocupação em viver o reino de Deus. Aí eu te falo, adiantou tanto tempo em oração? Então, não substitua a sua oração, achando que quanto mais você ora, menos você precisa obedecer. Não. Não misture as coisas. Você precisa ter uma vida de oração. Nós precisamos. Mas eu preciso obedecer. Eu preciso orar, mas eu preciso buscar obediência. Oração é relacionamento. Obedecemos porque nós sabemos que o pecado nos afasta de Deus. Então eu tenho que lutar todos os dias para obedecer. Porque, queridos, cada vez que eu desobedeço, cada vez que eu caio nos erros, na desobediência, e não me preocupo com isso, a minha oração não passa do teto. Posso orar o dia inteiro, mas nada vai surtir efeito. Entenda a importância disso. Obedecer. Agora, não adianta só você também querer lutar para obedecer e não ter uma vida em oração. Tenta entender a questão aí. Você precisa obedecer e você precisa orar. Você precisa orar e você precisa obedecer. Isso é muito importante. Porque quando eu não obedeço, a falta de obedecer me afasta de Deus. Nós temos um texto que fala em Isaías 59, 2: mas as vossas maldades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Se eu não luto para obedecer, se eu tiro essa parte de obedecer os mandamentos, de seguir a palavra, de lutar por isso, não que você vai seguir 100%, ninguém consegue, mas a gente lutar a cada dia. Se a gente não fizer isso, nós vamos começar a criar maldades em nosso coração, e essas maldades vão separar a nossa vida de Deus. Vou te dar um exemplo. Rei Saul. Nós estamos lendo agora Samuel, para quem está acompanhando aí a Bíblia, né? Durante o ano. Nós estamos em 1 Samuel. Nós estamos falando sobre Saul. Saul foi um homem que o povo escolheu e Deus colocou ele ali como rei de Israel. Mas ali Samuel era usado para conduzir, para orientar, e Samuel deu uma ordem a Saul. Saul, não ofereça sacrifício antes que eu chegue. Me espere. E Saul começou a ser pressionado porque Samuel demorava. Acredito eu, como até o Haroldo falou, que ele fez isso de propósito para testar Saul.
Saul não obedeceu. E não foi uma vez só. E sabe o que aconteceu? Deus tomou a decisão: não falo mais nada com Saul. Isso é muito importante. A obediência é muito importante. Então, queridos, você quer viver uma vida de oração, onde você quer ver resultados, você precisa ter relacionamentos, criar vínculos de relacionamentos, entender que isso é importante. Deus vai te direcionar relacionamentos sólidos, relacionamentos que você pode se abrir. Deus vai te direcionar, porque não é com qualquer pessoa que você vai se abrir também. A começar da sua família, a começar dos seus entes que estão aqui próximo de você. Então, a outra coisa é obedecer. Precisamos obedecer. Quer falar algo? Não, acho que é bem por aí mesmo, né? Como diz a musiquinha, obedecer é mais que importante, a prova de amor, né? Então, se realmente você tem um bom relacionamento com Deus, você tem um bom relacionamento com seu esposo, e ele te coloca alguma coisa, ou com seus filhos, você vai parar para analisar, não, realmente isso que ele está falando é verdade, então vou seguir os conselhos dele, né? Então realmente é prova que você está ciente, concorda e você segue os conselhos e muitas vezes se dá bem, né? Aqui humanamente falando, mas no relacionamento com Deus isso é importantíssimo, né? É prova realmente de que você ama, está tendo um relacionamento íntimo e profundo com Ele. É isso aí. Agora eu queria falar um pouquinho, para a gente encerrar, sobre a oração fervorosa e perseverante. O que é uma oração fervorosa? O que se passa na cabeça de todo mundo a princípio é aquela oração, né, repeteia, mas eu não vejo assim não, eu vejo uma oração mesmo onde você realmente se abre, se derrama e você consegue ouvir claramente o Senhor, você tem uma conversa muito aberta assim com Deus, eu vejo dessa forma. É isso mesmo. Não é, queridos, o quanto você fala alto numa oração, não significa você seguir um roteiro de oração, né? Essa tem que ser uma oração que flui de um coração que está engajado com Deus. Oração fervorosa é uma oração onde você já está ligado com Deus, né? Não precisa se preocupar em falar alto, chorar, gritar. Não estamos aqui julgando, falando e criticando quem o faz. Não, de forma alguma. Você tem essa liberdade para conduzir, para ser conduzido da forma que Deus quiser. Você muitas vezes vai orar e vai falar alto, vai chorar, vai ter momentos assim, mas isso não quer dizer que é uma oração fervorosa, né? Falamos de Elias aqui. Elias era um homem frágil como nós, era um homem humano como nós. Mas a palavra diz que ele orou com insistência para que não chovesse, né? E Deus ouviu a sua oração e não choveu por 3 anos e 6 meses. A oração de Elias era forte, era insistente e irresistível em seus relacionamentos de poder. Elias não aceitou que as suas orações em concordância que estavam com Deus não fossem respondidas. Olha que interessante. Elias ele insistiu, porque ele entendia que aquilo que ele pediu estava no coração de Deus. Olha que interessante. Elias ele tinha um relacionamento, por isso que eu falo, engajado com Deus. Elias ele insistiu porque ele sabia que aquilo que ele estava pedindo estava de acordo com a vontade de Deus. Olha que interessante. E aí eu te falo, o que nós temos orado? Você consegue discernir se o que você está pedindo a Deus está realmente em concordância com Deus? É uma questão a se pensar. Elias, ele tinha essa certeza, então ele não aceitou
que essas orações que ele fazia não fossem respondidas. Ele acreditava, ele tinha certeza. Mas isso requer engajamento, intimidade. Mas precisamos ser persistentes. Lucas 11, 8 e 9. Pedi-vos será dado, buscai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Esse verbo no grego para buscar, para bater, está no presente contínuo. Então você precisa entender. Logo devemos persistir, buscar, continuar buscando, bater e continuar batendo. Precisamos persistir, queridos. Muitas vezes você ora 1, 2, 3 vezes e você olha e fala, não tive resultado, vou parar de orar. A oração fervorosa não é aquela que falamos alto, como a gente falou, mas está conectada com o coração, centrado no Senhor. Então, quando nós oramos e perseveramos em fé, temos que crer que essa oração vai ser respondida. Não depende da quantidade que você ora, não depende da emoção que você tem. Olha a Ana. Ana era uma mulher estéril, não tinha filhos, era humilhada. Também lemos esses dias, né, sobre Ana. E ela queria muito um filho. E o que ela fez? Baixinho, ali no seu cantinho, começou a clamar a Deus. Começou a persistir ali, até que Deus ouviu a oração dela. Precisamos entender isso. Deus responde nossas orações por causa do sangue de Cristo. Alguns regridem as suas orações porque não conseguem sentir nada. Eles param. Muitas vezes você fala, puxa, que oração que eu fiz, né? Minha oração hoje acho que não saiu do teto. Queridos, nossas orações são eficazes mesmo quando a gente não está muito animado. Mas se você parou um tempo diante de Deus, mesmo que muitas vezes você não está bem humorado, mas você falou, agora é meu tempo com Deus. Senhor, eu vou orar, eu vou clamar ao Senhor. Não estou bem, mas Senhor, está aí minha oração. Queridos, Deus vai ouvir, porque Ele está sempre de bom humor. Não acredite que Deus não vai ouvir a sua oração. Isaías 55, 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Entenda, ore e ore. Persista. Tenha a sensibilidade de entender o que eu estou pedindo. Está ligado com Deus? O que eu estou pedindo está realmente de acordo com a vontade de Deus? Eu já parei, já desisti de orar por muitas coisas, achando Deus não está me ouvindo. Mas hoje eu tenho aprendido e eu tenho voltado a orar por coisas que eu parei lá atrás e eu tenho persistido, porque eu creio que Deus quer me responder. Então persista. Quantas vezes a gente desiste? Não é verdade? Verdade. E lá em Marcos também, não sei se é capítulo 12 ou 13, por aí, fala que a gente tem que orar também. E já agradecendo por aquilo que o Senhor vai fazer. Então, assim, é um ato de fé pela resposta do Senhor. Então, é um incentivo para não parar de orar. É bater, realmente, como fala no versículo anterior, é realmente bater e acreditar, né? E Jesus ainda incentiva, como se fosse um ato de fé, pela resposta que o Senhor vai dar. Persista, insista, avalie o teu coração, obedeça, crie relacionamentos, entenda que tudo isso é um conjunto, como acho que foi a Teresa que colocou aqui. Tudo é um conjunto, queridos. Mas esses conjuntos esse conjunto tem que funcionar como um relógio. Se uma pecinha do relógio ela quebrar, para tudo a engrenagem. Então, é um conjunto. Entenda a importância desse conjunto. E vamos lutar para viver isso. Semana que vem nós vamos falar sobre o lado divino da oração eficaz.
Que você continue conosco, aprendendo sobre oração. Vamos crescer entendendo a importância da oração, em nome de Jesus. Eu queria agora orar com vocês, intercedendo por alguns pedidos que talvez eu creio que foi colocado aqui. E eu quero que você, junto comigo, clame ao nosso Deus, para que Ele venha nos atender, para que Ele venha a falar, para que Ele venha a agir de acordo com a sua vontade. Não fique preso apenas à sua religiosidade, mas viva a liberdade no Senhor. Tem alguns pedidos? Foi anotado aí? Vamos orar por alguns irmãos. Deixa eu ver. Cunhado da Tereza, José Lima. Irmão do Ney, que está internado com Covid. Como que é aí da Tereza? Cunhado O cunhado. da Tereza. O cunhado da Tereza, o esposo da Marilene. José Vamos orar. Lima. José? Senhor José. José Lima. O irmão do Rodinei, que está com Covid. A Jenny Rodinei. Janete. Pediu para o irmão do Ney. Não. Ela pediu. Isso. Tá certo. E a Maria Alzira pediu pela Idalice, que está internada no estado grave, e a sobrinha dela. E é a sobrinha dela. E, como é o nome dela? Idalice? Idalice. Idalice. É esses pedidos, né? O João também. Vamos orar pelo João. O João da Mazé foi operado, graças a Deus a operação foi um sucesso, mas agora deu água no pulmão, por ter ficado muito tempo na cama, não conseguia se mexer devido ao problema que ele teve. Então vamos orar também por ele. Feche seus olhos, queridos. Se você tiver algum outro motivo para orar, nesse momento vamos orar, vamos crer no poder da oração, vamos crer que Deus pode mover, pode fazer coisas tremendas acontecer. Feche seus olhos nesse momento. Pai querido e Pai de amor, nós queremos te agradecer por este tempo. Nós queremos te agradecer, ó Deus, pelo Deus que nós servimos, que é o Senhor Todo-Poderoso. E agora, ó Deus, nós te clamamos, em nome de Jesus, entra com a tua mão sobre cada pedido feito aqui, sobre o irmão, ó Deus, do Rodinei. Eu não sei se a Janete colocou o nome aqui, mas, ó Deus, que o Senhor visite, ó Deus, esse rapaz, esse senhor, não sei, mas que o Senhor coloque a tua mão, vai visitando ele agora em nome de Jesus, vai entrando com a tua cura, o libertando dessa doença, não só ele, como outros estão aí lutando contra o Covid. Deus, declaramos a cura, te pedimos os teus milagres, opera nos hospitais, opera, Senhor, na vida daqueles que estão entubados, entra, Deus, com os teus milagres em nome de Jesus. Eu quero lembrar do pastor Fernando também, ó Pai, que o Senhor coloque a tua mão sobre a vida dele, entrando com a tua cura, ó Deus, faz o milagre, ó Pai, abençoa, visita, ó Deus do seu José, a esposa da Marilene, declaramos também em nome de Jesus a cura, te pedimos, Deus, entra com teus milagres na vida do seu José, em nome de Jesus, repreenda toda a enfermidade ali, Deus, coloque a tua mão de cura, a tua mão de milagres, a tua mão de poder, sobre, ó Deus, a sobrinha da irmã Alzira, coloque a tua mão, diz que ela está em estado grave, Deus, faz o milagre, Pai, estamos aqui como igreja te clamando, haja com o teu poder, haja com teus milagres, Senhor, em nome de Jesus. Faz, ó Deus, a tua obra, cremos no Deus que tudo pode, e como igreja estamos agora te clamando, faz milagres em nosso meio, opera maravilhas em nosso meio, em nome do Senhor Jesus. É o que nós oramos neste momento, é o que nós te agradecemos desde já, acreditando no teu agir. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe sua vida. Estamos arrecadando alimentos, como temos colocado aos irmãos. Você que pode ajudar, nos procure. Estaremos buscando alimento na sua casa. Existem muitas famílias que estão precisando. Então, se você tiver alguma coisa, nós vamos até aí pegar. Janete, não esqueci, vou lá buscar na tua casa, tá bom? Até sábado, se Deus quiser, eu estou indo aí buscar. Não esqueci, tá bom, da tua oferta aí dos alimentos. E vamos aí ajudar, vamos aí alimentar famílias que estão com dificuldades. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.